Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conecta Cash. E hoje a gente vai falar sobre eventos geek com alguém que entende muito do assunto. Mas antes, solta a vinheta. Para quem está chegando por aqui agora, eu sou Diego Borges, criador da Conecta. Não te esquece de dar teu like no canal, se inscrever, curtir. E aqui do meu lado, uma verdadeira lenda viva dos eventos culturais de Belém. Um homem que dispensa apresentações, mas mesmo assim eu vou dizer para ele se apresentar assim mesmo. Meu amigo, sejam bem-vindos. Se apresenta para a nossa audiência. Bom, eu sou o Carlos Amorim, produtor, criador do Cine TV News Virtual. Já há algum tempo também eu já venho de uma estrada de produção de eventos aqui na cidade. E dizer, Diego, que é uma alegria muito grande estar aqui contigo. Eu já acompanho aí o Conecta, aí, os vídeos que são soltos aí no canal do YouTube, já tenho visto vários aí. É uma alegria estar aqui e poder contribuir com esse trabalho que vocês vêm fazendo aqui. Olha, eu costumo dizer para todo mundo, e não é só agora porque o Carlos está aqui, porque o Carlos ele correu para que muitos de nós pudéssemos caminhar. Ele está nessa estrada de produção cultural há muito tempo, ele está na estrada de cultura geek, de cultura pop há muito tempo 93, cobrindo. Né? Desde 93. 93. E é isso que eu queria aproveitar para começar para essa audiência jovem, porque tem muita gente hoje que acompanha a Conecta que não tem ideia do caminho que a gente percorreu até aqui. Então eu queria conversar por aí. Conta como surgiu o Cine TV News. Quando? O Cine TV News, na verdade, Diego, eu costumo dizer que ele é filho da Estação Gênesis. Sim. A Estação Gênesis a Associação Cultural Estação Gênesis, é um grupo de cultura pop, de pessoas na época que se reuniram para produzir eventos geek, eventos de entretenimento aqui em Belém. A gente começou em setembro de 93 e de lá nós ficamos praticamente ininterruptos, sem parar, até 2003. 10 anos fazendo eventos. A gente começou fazendo convenções de Star Trek, depois surgiu ali em 93, mais ou menos 94, surgiu o Arquivo X. E aí eu costumo dizer que tudo conspirou para dar certo. De fato. Tudo conspirou para dar certo ali os eventos. Por quê? Porque o Arquivo X passava na época que era a TV Guajará que transmitia, pertencia a uma família, né? Eles transmitiam a Record. Primeiro eles chegaram a transmitir a Band. Depois eles passaram a transmitir a Record. Só que houve alguma questão lá, eles arrendaram o canal para uma outra pessoa, que é um comunicador e famoso, inclusive. É um comunicador ele. Eles arrendaram para esse comunicador, não sei o que aconteceu, vamos dizer assim, o contrato de filiação da Record, ele não foi renovado e eles passaram a transmitir a CNT Gazeta lá. E aí, o que aconteceu? O Arquivo X começou a ser transmitido pela Record num grande sucesso e simplesmente quando a série encerrou a primeira temporada, o canal aqui, a Guajará, parou de transmitir a Record e aí passou a transmitir a CNT Gazeta. Só que, nessa época, também chegou aqui em Belém a TV a cabo. Ela já tinha chegado já, mas através de parabólicas. Isso, parabólica, né? Parabólicas, que até hoje é de um grupo aí, até hoje. Tem a concessão deles de cabo, mas chegou também uma operadora da TVA aqui em Belém, e eles passaram a transmitir através do que eles chamam de microwaves, que eram pequenas anteninhas, tinha antena grande lá, que transmitia um sinal para microantenas, que era o que a gente instalava em casa. E aí a TVA passou a ser instalada para quem não tinha esse outro sistema que era da parabólica. E aí popularizou entre aspas, porque virou um artigo para poucos a TV a cabo. E aí o Arquivo X permaneceu lá na TV a cabo. A TVA ameaçou tirar o canal Fox na época lá, que era quem transmitia. Mas houve uma pressão muito grande dos fãs, tanto que na época foram os canais que chegaram, o Sony e o canal da Warner, para substituir o Fox. E aí o que aconteceu? Houve uma pressão nacional para que a TV era maior na época, era no Norte e Nordeste, também no Centro-Oeste, não falha a memória, e também no Sul, para que permanecesse a Fox. Então, mesmo pagando mais caro, a TVA permaneceu com o sinal da Fox. E aí o que aconteceu? Só poderia assistir Arquivo X quem tinha TV por assinatura, TVA ou a outra parabólica. Repito, que eram para poucos. Aí
Começamos a realizar uma série de eventos onde nós gravávamos os episódios para serem exibidos lá. E assim permaneceu por, acho que uns 4 anos ou 5. E aí o resto é história. Fizemos vários eventos de ficção científica, eventos do Godzilla, eventos do filme de cinema fantástico do Ray Harryhausen, eventos com tema de cinema sobre o tempo, sobre máquinas do tempo, viagens no tempo, séries de TV. Fizemos o primeiro evento aqui em Belém sobre, se eu estiver errado, até me corrijam alguém aí nos comentários aí, mas fizemos o primeiro evento de anime aqui da cidade, que foi num hotel aqui na Almirante Barroso, foi feito lá. Aí depois que surgiram os outros eventos, muita gente até se encontrou lá, se conheceu lá, e aí começou a criar esses eventos. Nós fizemos lá, e aí o que aconteceu? Ficou durante 10 anos fazendo esse evento. Inclusive, nós aqui em Belém, nós fazemos, pouca gente se lembra, mas a gente fazia evento a cada 3 meses. E sempre aonde? Num hotel lá na Presidente Vargas, que abriu as portas para a gente, porque até isso ajudou, porque lá funcionava um bingo. E foi na época que os bingos deixaram de existir no Brasil. E a sala ficou em desuso, sem ser usada, vazia. O hotel alugava para a gente. Aí nós alugávamos a sala, alugávamos a TV, o espaço e fazíamos o evento lá. Ou seja, é aquele embrião do que todo mundo está tentando fazer hoje, né? Tu criar um evento para dar acesso àquilo que a pessoa não tem normalmente. Sabe? É isso que quem acompanha a história da Conecta sabe que eu prego, que é a cultura geek como ferramenta de inclusão, porque é exatamente isso que a gente faz, e que tu começaste a fazer lá atrás, antes de todo mundo, junto com o pessoal da Estação Gênesis, dar acesso para as pessoas e criar grupos de amigos. O que o Carlos está falando aí, foi daí desses encontros da estação que surgiram o Otaku na Amazônia, o Otaku na Matsuri, o Shogun, o primeiro Matsuri, que aí dividiu entre Anime Geek e Animazon, e o resto foi criando toda a história que todo mundo está vendo aqui, sabe? Então, para vocês terem uma ideia do peso do que é essa entrevista hoje, sabe? Porque tudo aquilo que está todo mundo tentando fazer... E olha que eu só peso 74 quilos. Cuidado. Não, eu costumo sempre dizer isso também, que... Para te ter um evento hoje, não só geek, porque o Carlos está em Feira do Livro, ele está cobrindo diversos outros tipos de eventos também. As pessoas não têm ideia do que é o amuleto de sorte de ter a presença do Carlos dentro dos eventos. Será que não é amuleto de azar? Não, pelo contrário, porque tem muita coisa aqui que é uma memória viva do que está acontecendo, sabe? Tem tanta gente hoje nos eventos, eu falo muito isso. O pessoal achando que está inventando a roda. Sim. Brigando por protagonismo por besteira, que não tem que existir. Brigando por ser o primeiro que fez tal coisa, para ser o último que fez tal coisa, para ser o pai de determinado tipo de evento, para ser o determinado tipo de serviço. Exato. Assumir paternidade sempre dá problema, meu Deus do céu. Exato. Sempre. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Sobre estudar mais e entender com humildade quem veio antes. É aquilo que eu sempre falo, né? Só para concluir o raciocínio que eu estava falando, aí o que aconteceu? Aí daí surgiu, aí nós desagregamos em 93, né? Acabou. Aí veio o filme aquele primeiro lá de 2009, primeiro filme do Arquivo X, né? Sim. Não, aí veio o 2009. O primeiro filme do Arquivo X ainda foi nessa... Nós fizemos eventos dele lá no Olímpia. Não, Nazaré. Aí o que aconteceu? Foi o primeiro filme da volta do Star Trek para o cinema. Aí nós fizemos um evento, aí nos reunimos de novo. Só que há 16 anos atrás, um amigo que fazia parte lá da estação também, o Armando, me convidou. Tu não queres tocar música de cinema numa web rádio? Eu disse, como é que é isso? Aí ele me explicou o que era. Aí nós fizemos parte de um programa de um amigo dele, que é o Emmanuel, como era? Domingo Total. Aí nós tivemos um quadro lá, ficou umas 3 semanas. Aí um rapaz saiu de férias, aí nos ofereceram espaço lá. Vocês não querem 1 hora apresentar o que vocês estão falando aqui num programa de rádio? Aí nós fomos lá apresentar. Aí surgiu o Cine TV News. Sim, que é um programa que fala sobre o mundo do entretenimento numa linguagem de fã para fã. Com a apresentação minha, Carlos Amorim e de Armando Santabrista. Perfeito. Até hoje eu me lembro disso. Vão fazer 17 anos agora, dia 29 era para ser dia 22 de
março. Só que nós não pegamos o endereço da rádio, aonde era. Aí a gente não foi. Aí nós pegamos o endereço, aí dia 29 estreamos. E tu tens ideia de quantas? E aí só para concluir, aí no programa eu coloquei tudo aquilo que a gente fazia na Estação Gênesis. A dublagem, vamos dizer assim, a questão cultural da cidade, a cultura geek, o entretenimento, trilhas de filmes, de séries, de animes, de tokusatsu, entrevistas com celebridades que vinham aqui para Belém ou que passavam, tudo isso no programa. Eu costumo dizer que o Cine TV News, ele é um filho da Estação Gênesis. É um filho da Estação Gênesis. Dá para dizer sem medo de errar que acho que todos nós somos filhos da Estação Gênesis. A Conecta não sei, filho não da Estação Gênesis. Rapaz, não fala um negócio desse, pelo amor de Santo Cristo. É uma questão... Negócio de paternidade, repita, é sempre tão complicado. É uma questão de dar crédito a quem merece, sabe? Eu agradeço suas palavras, Diego, mas o que eu acho é o seguinte, é porque nada acontece por acaso. Houve uma série de coisas que acabaram ajudando a gente naquele momento a fazer aquilo ali. Aí, por exemplo, aí na rádio já virou 1 hora. Depois já pulamos para 2 horas. Aí o Armando passou no concurso público, o tempo dele escasseou. Aí ele ficou comigo, ficou lá apresentando durante 4 anos. Aí eu fiquei mais 8 anos sozinho. E aí fiquei... Como diria um amigo meu, que é da Rádio Cultura aqui, né, fazendo essa guerrilha cultural que eu faço, né, de pegar o meu microfone, ir para os locais, gravar, tirar foto, registrar, levar para a rádio, levar para os conteúdos, e aí a coisa virou o Cine TV News virtual. E tem quantas edições, tu sabes? O programa? O programa. Rapaz, foram 12 anos. Foram 12 anos. Eu já estava me preparando para o programa de número... Eu acho que... Peraí só um instantinho. Um ano tem 50 semanas, né? 52 semanas mais ou menos, né? É só calcular. 5... Chegou a ter... 12 anos... Chegou a ter 500 coisa e tal. Mais de 500... Mais de 5 mil programas, pelo menos. Por quê? Porque era todo sábado. Uhum. Era todo sábado. Salvo um evento ou outro, que era evento nacional... Eu ia para esses eventos. No início eu cheguei a iniciar, aí ia para o programa e domingo eu voltava pro evento. Mas aí teve uma época que não estava dando certo, porque às vezes o dublador só ficava no domingo, só ficava no sábado, e aí eu não conseguia gravar, aí eu comecei a apresentar, mas uma média de mais de 5 mil programas. Fora que, às vezes, um conteúdo teu rende 2, 3 programas, né? Dependendo das entrevistas, da quantidade de convidados que estejam lá. Pois é, porque o que é que acontece aí? Eu penso assim, a história das pílulas. Eu já percebi isso, que a atenção do público, ele acompanha. Sim, Se você ficar meia hora falando, ele vai acompanhar. Mas a cada 15 minutos ele dá uma parada, ele vai fazer uma outra coisa, ele volta. Se ficar 15 minutos direto, ele acompanha direto. Isso tem até estudo mostrando isso. E é isso que eu procuro fazer. Eu procuro, por exemplo, todo esse meu conteúdo em 15 minutos. Que é algo que os Estados Unidos já vinham fazendo desde os anos 90. Desde os anos 90 eles já vinham fazendo isso lá. Os primeiros não seriam podcasts, mas seriam os primeiros canais, primeiros vídeos de YouTube eram assim. Tanto que surgiu aquele da MTV lá com Marcela Diné, era isso. Os 15 minutos era isso. Ele se inspirou no que ele estava vendo na TV americana e nos YouTubes lá. Como é que eles faziam os vídeos lá. Que era ele no quarto, com um amigo, eles conversando ali 15 minutos, aí pega o vídeo, joga no YouTube e assim vai. É muita história. Muita história. Eu costumo dizer que na época da Estação Gênesis, dava para fazer 10 livros e agora do Cine TV dá para fazer mais uns 20 livros. Tá precisando de alguém fazer um documentário sobre isso. Tem um documentário aí que o Alex fez, aí eu tô querendo conversar com ele para ver se a gente reaproveita com alguns depoimentos aí que a gente pegou, coisa e tal. É um negócio que é uma ideia que tem aí. É uma boa. Conta com a gente para exibir isso. Que ele chamou Sci-Fi no Tucupi. Perfeito. O Gênesis no Tucupi. Alguma coisa assim eu tenho lá. Que eu tenho a mania de guardar. Você tá vendo aqui, ó. Não sei se a câmera tá pegando. Tá pegando. Você tá vendo que eu tenho a mania de guardar coisas, né? De guardar coisas aqui, ó. Guardar aqui, ó. Cadê? Guardar aqui, olha aí, ó. Guardar coisas aqui, ó. A gente vai conversar, ver se eu mostro alguma coisa aqui do meu acervo. Vamos Mas olhar teu acervo. O que acontece? É muito isso, essa questão de você pegar essas influências, né? E eu costumo dizer que para você fazer o que eu faço no Cine TV News,
você tem que ter vontade, você tem que ter organização e mas muita paciência. Paciência. Você tem que ter paciência. Eu costumo dizer também, sempre quando tem no Dia do Orgulho Nerd, sempre algum desses jornais daqui, eles sempre querem me entrevistar e sempre vem aquela mesma pergunta, tua definição de nerd, tua definição de geek. E eu costumo dizer que o nerd, ele não tem, as pessoas associam que o nerd, ele guarda só pra si. Eu vou colecionar e vou guardar pra mim, eu vou reter todo esse conteúdo. Eu já penso além, eu já penso uma coisa meio Homem-Aranha, poder e responsabilidade, sabe? A gente tem o poder de reter todo esse conteúdo, então a gente tem a responsabilidade de passar ele adiante. Com certeza. Então, pra mim, essa definição de geek, que é muito no que tu faz, é muito no que a gente tenta fazer, passa por aí, sabe? É tipo, não é só reter esse conteúdo, é mostrar ele, é expor, é exibir pro próximo. Um dos filhos do Cine TV News, que eu criei junto com o Fred, que foi o Cine Nerd, que durou anos lá no Setur, na época do Cine Liso também. Eu ainda tenho lá que eu ganhei no sorteio lá o Samurai X. Pois é. Eu ia trazer aqui. Exato, então era justamente isso, dando acesso ao que as pessoas não têm, sabe? É isso que eu acho que é o nosso papel como comunicador, como influenciador ou micro-influenciador geek, sabe? O atrapalhador, como eu, atrapalhador, exato. Como eu aqui, o atrapalhador. Nada, pelo contrário. Mas olha, isso que você está falando, eu também penso muito nisso. Conhecimento só serve para uma coisa, para você compartilhar. E se de repente você começa a ter acesso a uma série de coisas, você acaba tendo que compartilhar isso. Exato. Não adianta reter. Agora, o que é que eu digo aí? Aí eu vou entrar numa questão, lá vai começar as polêmicas, aqui a minha despedida aqui do Conecta. Vai começar agora a despedida. Aí é uma pena que é tão bonito, as pessoas me receberam tão bem aqui, o estúdio, as pessoas aqui que estão aqui atrás das câmeras. Esse casal simpaticíssimo aqui que me recebeu super bem aqui, com um sorriso. De casa, o Gabriel e a Elisa, nossos parceiros aqui. Simpaticíssimos os dois. Uma pena que eu não voltarei mais, mas vamos lá. O que é que acontece? O problema é que hoje em dia, o que é que está acontecendo? É a tal do imediatismo que as pessoas têm. Quer dizer que já posta um vídeo hoje, amanhã, já quer que faça sucesso, já quer 2.000 na primeira, 3.000, 4.000, 5.000, 3.000. Não é bem assim. Isso aqui é um trabalho de paciência, você tem que ir, cada dia vai chegando um, vai chegando outro, que vai tendo contato com o teu trabalho. E aí, vamos barrar na questão que eu também acho que é o outro problema que está tendo muito agora, é a tal da divulgação. Que infelizmente, o conteúdo, muita gente está fazendo conteúdo maravilhoso e não está tendo a divulgação, que não está conseguindo alcançar as pessoas que deveriam alcançar. E aí você pega conteúdo na internet, não que sejam ruins, ou que as pessoas estejam, vamos dizer assim, com má fé, querendo inventar, não. O problema ali, isso eu vou morrer dizendo, o que é que está acontecendo? É a tal da pesquisa. A pesquisa da pessoa está incompleta. Por exemplo, não vou citar nomes aqui, eu vou voltar mesmo, mas vou mais voltar mesmo, então vamos para frente aqui. Por exemplo, tem um canal muito, ele é bom, eu gosto muito do canal. Ele foi fazer uma matéria muito interessante, eu gosto de falar, por favor, eu vou mostrando aqui. Ele foi falar da revista Herói. É um canal famoso, é muito bom, por sinal. Ele fala muita coisa legal. Umas coisas ali ele não entende tanto, mas outras eu já percebi que ele vai a fundo, mas outras ele vai a fundo porque ele gosta. E ele começou a falar da Herói, disse que porque a Herói é a influência eles começaram, os editores, né, o Rogério de Campos e o André Forastieri, né, com a General, com a revista General. E aí depois fizeram a Herói. E que a influência da Herói é a 7, não sei o que mais. Não é só a 7. Antes da 7 você tinha a revista Cinelândia, que foi a primeira revista brasileira com uma correspondente em Hollywood, que é a lendária Dulce Damasceno de Brito, que ficou em Hollywood do final dos anos 40 até mais ou menos os anos 70, 80 ela ficou lá, como correspondente. A Dulce Damasceno de Brito. Depois ela ganhou uma coluna na última fase da 7. Sim. E aí ela falava dessas experiências dela. E depois dela, a revista Cinemim, que foi publicada de 53, 54, mais ou menos, até 90 e pouco, 92. E a Cinemim, como você está vendo aqui, ó, cadê a câmera? Está aqui, ó. Essa aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Cinemim Fantastic, ó. Porque ela já falava também de terror, de ficção científica, do cinema, de séries de TV. Inclusive, aqui tem uma coisa muito interessante.
Porque quando o Roger Moore deixou de ser o... Que é coisa que eu faço, né? Vou de maníaco, né? Quando o Roger Moore deixou de ser o 007, né? Que anunciaram o Timothy Dalton, a primeira revista a falar nele foi a Contigo. Deixa eu ver se tem data aqui. Deixa eu ver se tem. Não tem, né? Mas foi mais ou... Ele é de 81, 80... Ele é de 85. Essa revista aqui é mais ou menos de 84. Caramba! Ela é de 84. Essa matéria aqui, para Contigo, que aparece aqui o Timothy Dalton, aí falam dele, não sei o que mais. Primeira vez que eu vi o Timothy Dalton foi aqui. Aí depois ele apareceu numa minissérie da Globo, que era ele, a John Collins. Que eu digo, é esse que é o 007, olha. Eu já sabia quem era. Aí o que é que acontece? De novo, é a tal da falta de pesquisa. Aí, ó, ele não falou na Cinemin, não falou nada. O que é isso? Má fé dele? Burrice? Não. A pesquisa que está incompleta. E aí e aí dá muito trabalho. Ó. Você, por exemplo, pesquisar isso porque você fica muito tempo preso entre aspas, né? Porque você tem que se deter a isso. E ele quer ser o primeiro a dar a notícia, ele quer ser o primeiro a dar aquele furo, É o o primeiro a dar aquele clickbait, né? Exato. E aí com isso acaba gerando informação errada. Tem um cara também, bem famoso dentro do meio geek, que ele é só o primeiro a dar todas essas teorias da conspiração da Marvel e tudo mais, e quando tu vai ver, é tudo copiado dos youtubers gringos. Sim. E ele só copia, pega aquele mesmo texto, traduz e posta aquele negócio, sabe? Só pra ele ser o primeiro a falar, e muitas vezes tem informação errada aí, como tu falaste. Aí o que acontece? É o tal do achismo, é a opinião dele. Ó, tem um outro, não vou citar nomes aqui também, que simplesmente me mandaram um post dizendo, cara, tu sabia que na Pedreira tinha um cinema? Pedro Miranda, né? Pedreira que não é de Belém, é um bairro aqui, Pedro Miranda, Pedreira. Eu disse, não tinha um cinema na Pedreira, tinham dois. Dois cinemas. Um que fica na Timbó, com a Pedro Miranda, agora é uma papelaria, e a outra onde é uma igreja evangélica, entre a Estrela e a Mauriti. Era o outro cinema que tinha lá. Tinham dois cinemas lá. O que é isso? Pesquisa está errada dele? Não, está incompleta. É o que eu tô. E está acontecendo muito isso. Por quê? Você ouve o que ele está dizendo, você vai atrás, você não chega. E alguns até muito engraçadas. É porque simplesmente a gente vai atrás do que eles estão dizendo e não chega. E às vezes você assistiu aquilo ali. Por exemplo, tem um canal aí também famoso, aí, não vou dizer o nome, logicamente, né? Que ele falou do Buck Rogers. Uma ideia muito boa falar do personagem, coisa e tal. E aí ele simplesmente foi lá, aí já começou, na minha opinião, fazendo uma coisa que ele não deveria fazer. Porque ele teve um seriado de cinema. Beleza, eu digo, ele vai falar de cinema. Que não tinha muito recurso. Aí você já coça a cabeça, assim, meu Deus do céu. Você tem que coçar o cérebro, aliás. Aí depois teve uma série de TV também nos anos 50, que não teve muito recurso. Aí quando ele vai falar da série dos anos 70, que virou um piloto, aí diz, porque quem fez o capanga da princesa foi o ator tal. Aí mostra uma imagem. Mas na série foi um outro ator. Ele trocou tudo. Trocou o ator, botou a foto de um outro. Não falou do Larry Buster Crabbe, que foi o grande astro dos seriados que foi o Buck Rogers. Sim. Não falou da série de TV, que era concorrente lá do Capitão, o Esquadrão Espacial, que era uma série antiga que tinha... Capitão Ion, que é uma série antiga dos anos 50, ficção científica, que era gravada muito ao vivo em alguma coisa no videotape. Quer dizer, aí ele leu isso em algum lugar, viu isso em algum lugar, não falou que no filme que é o piloto do Buck Rogers, foi lançado nos cinemas em vários países, dentre eles o Brasil. E isso, quando tu leva para o mundo, para o conteúdo atual, acaba destruindo o próprio conteúdo, né? A gente vê muito isso no cinema, série, quando eles enchem tanto de rumor, de criar uma expectativa que não existe naquele conteúdo, naquele filme, aí o filme vai mal de bilheteria porque não corresponde às expectativas daquela informação que o cara inventou antes de colocar. Mas aí também tem a história do estúdio também, porque esse estúdio é um negócio complicado, né? Estúdio é um negócio complicado. Por exemplo, tem um filme, não vou dizer que é um estúdio grande, aí de uma personagem aí famosa, que simplesmente, se você for ver o trailer, você diz, isso aqui é o Senhor dos Anéis. E você vai ver o filme, tem nada a ver, uma aventura. Uma aventura até infantil até.
Que agora, né, infelizmente, os vilões, né? Alguns vilões não são mais vilões, né? Agora tem Marvel e tal. É por aí. O vilão tem um trauma, né? Aí você tenta explicar o que não dá pra explicar, porque o vilão tem que ser o vilão. O mocinho tem que ser o mocinho. E é isso tudo aqui que a gente tá aqui vendo, ó, fala nisso, é bem claro isso. Você tem que ter o mocinho, você tem que ter o vilão, você tem que ter uma história para te prender, você tem que ter alguém que saiba o que tá fazendo ali. E é isso que eu sempre procuro falar para todo mundo. Se você vai fazer alguma coisa na tua vida, você tem que botar, isso eu ouvi um tempo atrás, você tem que botar a tua verdade, e você tem que fazer isso com, vamos usar uma palavra bonita aqui, né? Paixão, né? Vontade, né? Não vou falar uma palavra feia aqui, não. Ninguém merece ouvir. Mas você tem que fazer com isso, paixão, vontade, e aí a coisa vai acontecer. Porque primeiro você vai estar agradando a si próprio. Exato. Tudo isso aqui que eu faço, o que pareça não me cansa, me dá alegria, me pego rindo às vezes, rindo de uma série de coisas. Por quê? Porque o primeiro que é o que eu gosto de fazer. Isso aqui não é tão poerento assim, meu velho, né? Mas sou eu. Vamos chamar assim. São as coisas que eu gosto de ver, as coisas que me dão alegria. Quando você faz algo que você gosta e te dá alegria, você não cansa, você continua fazendo. Exatamente. E nisso, repito, já vamos para 17 anos nessa brincadeira. Exatamente. Né? E esse conselho serve para quem está gerando conteúdo, para quem está produzindo evento. Quando isso não se torna legal para ti, quando isso se torna cansativo, se torna tóxico, é porque tu está fazendo alguma coisa errada. Uma coisa que não tá boa. Sabe? Não tá boa. Quando tu tens que entender que aquilo ali, antes de tudo, tem que ser bom para ti. Tem que ser bom a tua verdade, tem que te fazer bem. Senão, recalcula a rota, porque ainda dá tempo. Dá sempre tempo, sim. Tem uma hora que você tem que rever o que está de errado e tentar refazer, partir do zero. Se isso aqui não deu certo, você tem que fazer de novo. Principalmente nesses tempos de tecnologia que a gente tem, que volta e meia dá um problema no computador, o técnico quer apagar tudo. Então, faça o seu backup aí, deixe conservado em alguns lugares aí. Ou quando perde o WhatsApp assim do nada, né? Rapaz, eu sofri muito, cara. Eu sofri muito, que eu tive que recomeçar. Tô tendo que recomeçar tudo do zero, rapaz. Mas é o que eu penso, né? Tudo que surge para você na tua vida, os desafios, as dificuldades, elas acontecem por algum motivo. Então, o que é que você tem que fazer? Aprender com elas e partir do zero. Deus, né? Se Deus quis que isso acontecesse, é porque Ele quer que você faça. Ixi, eu já perdi conteúdo porque deu vírus no pendrive, tá salvo lá os artigos que eu posto. Aí o que é que eu tenho que fazer numa hora dessa? Não salvei. É fazer tudo de novo, já sei o que é. Eu penso muito dessa forma também, sabe? Tem gente que participa da Conecta, que participou e hoje não participa mais, que eles falaram que como se fosse uma ofensa. Eles falavam assim, não, o problema do Diego é que ele tem sempre um plano B e ele tá sempre preparado para tudo. E tipo, como se isso fosse um problema, sabe? E eu sempre falei assim, cara, teve no dia em que eu fiz uma cirurgia da coluna numa quinta-feira, 3 dias depois teve Conecta e eu não estava e ela aconteceu. Sabe? Então as coisas têm que acontecer, a gente tem que recalcular, tem que seguir, porque se tu gosta, se é o que tu quer, é o que vai pra frente, sabe? Todas as adversidades. Olha, o mundo já existia sem eu estar nele. E vai continuar existindo depois que eu me for. Exatamente. Eu só lamento o seguinte, minha família vai pegar isso aqui tudo e vai jogar. E esse é o gancho que eu queria pra gente falar do teu acervo. E vai jogar tudo fora. E esse é o gancho que eu queria pra gente falar dos teus acervos. Vamos lá, é porque o que acontece? Vamos mostrar, vamos começar do audiovisual aqui, aí depois a gente vai pro escrito aqui. Mas vamos lá. O que acontece? Isso aqui mais ou menos é a história do entretenimento, né? Do audiovisual aqui em Belém, no Brasil, né? Tô trazendo aqui um dos meus souvenirs aqui, que é o limpador automático de vídeo. Você tinha um videocassete, aí você gravava, né? Você gravava na fita, aí você, como sujava às vezes o cabeçote, você pegava, tá tudinho aí dentro, tem a fita, tem o líquidozinho, o conta-gota, o local que você pinga lá, 5 gotinhas, aí você colocava no videocassete, aí ele ficava tocando, até a fita acabar, aí ele ficava limpando o cabeçote. Você só podia fazer isso entre 5 a 7 vezes. Depois tinha que comprar um novo limpador. É o limpador. E aí o que acontece? A partir dos anos 90 aqui em Belém, né? Os videocassetes ficaram muito populares. Porque o preço caiu. Aí você já tinha o videocassete com 2 cabeças, com 4, com som hi-fi, que era um estéreo mais apurado. E aí você tinha o mercado de vídeos, né?
Você comprava nas lojas fitas cassete. Essa aqui é uma BASF. Essa aqui eu tenho um carinho muito grande, Diego, porque é o... Não sei se você está conseguindo ver aqui, ó. É o Ultraman... Isso aqui é a letra da mamãe. Caramba. Isso aqui é a letra da mamãe, porque eu saía para trabalhar e ela gravava para mim. Aí passava na Record, é o Ultraman Tiga. Aí a gente tinha uma brincadeirinha que ela não falava Tiga, ela falava Tica. Aí ela escreveu Ultraman Tica. Isso aqui é a letra dela, porque ela gravava para mim. Ela gravava acho que na Eliana, que não exibiu tudo, só exibiu depois na Rede 21. Sim, problemas lá dela, na época lá que deu muito grande. Aqui o que é que acontece? Muita coisa saía em VHS. Isso aqui é um Star Trek que eu ganhei de uma amiga, ele é importado. Mas aqui no Brasil chegaram vários episódios lançados pela SIC Video. Chegou a lançar parte da primeira temporada e parte da segunda, em VHS, e 8 episódios da nova geração e o piloto. O Star Trek chegou. Aqui o 007 é uma coleção que saiu em banca, alguns não chegaram em Belém, outros você tinha que mandar buscar, e aqui os diamantes são eternos. Depois, essa mesma coleção ia sair em DVD, que eles chamam de Ultimate Collection, que é um disco duplo. Que aqui não saiu com o áudio 5.0 lá, porque eles tiraram o áudio para colocar a dublagem. Seu amigo meu reclama até hoje disso. Aí o 007 saiu em banca, vinha uma revista. Aí tinha também o Spawn, que saía em banca. Ele vinha com encarte, mas não era bem uma revista. O Spawn. Depois ele saiu também em DVD, o Spawn. Isso aqui era exibido pela HBO. Isso aqui era lançamento pela editora, pela Abril, por sinal. Mas isso aqui é um produto da HBO com o Eric Radamansky, que é o produtor, mesmo do Batman. Aqui o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha que também vários episódios saíram na banca e vinha, esse eu trouxe. Esse aqui deu pra trazer. Eu lembro. Essa aqui veio, aqui não sei se tá pegando. Tá pegando. A número 1. Aqui, ó. É número 1, olha aqui, ó. Aqui o Marvel, eles lançaram todas o Homem-Aranha da fase inicial, chegou até os anos 80 publicando. Foram 20 e poucos volumes que eles lançaram. Mas eles lançaram tudo. O desenho ele ia até depois daquela mistura de Saga do Clone com Crise. Chegou a Crise e depois ele chegou num universo cheio de Homens-Aranha. Exato. Que é aí que termina a série. Que é aí que termina o 5º ano da série. Aí também aqui o Dragon Ball. Vários filmes do Dragon Ball foram lançados na banca de revista, em VHS. Aí o que aconteceu? O VHS com o tempo foi sendo substituído pelo DVD, chegaram as caríssimas gravadoras de DVD, né? Que quando chegou aqui, chegava entre 5 a 10 mil reais. Hoje a loja já não existe mais, pode falar, né? Que foi na Y Yamada, né? Sim. Aliás, a Yamada sempre trazia tudo em primeira mão, né? Trouxe o primeiro videocassete para cá, primeiro DVD, a primeira gravadora de DVD, ela vinha trazendo. Aí o que acontecia? Você conseguia passar muita coisa do VHS, está até começando em off isso, VHS para o DVD. Aí, por exemplo, esse aqui é o Momento Star Wars, porque quando a Rede Telecine exibiu os 3 primeiros filmes e a Ameaça Fantasma, ela fez uma série de especiais. Aí no sábado ela reuniu tudinho num programa só, antes de exibir a Ameaça Fantasma. E aí ela aproveitou e exibiu também aquele especial do Samuel Jackson, aquele que apresenta. Perfeito. Que tá no YouTube. Uhum. Aí isso aqui eles lançaram também. Aí eu passei para cá. Tá salvo aqui, agora passei pro computador que não tem mais mídia física. E vários outros eu tenho. Isso também reforçou, aliás, os colecionadores. Você tinha no país vários colecionadores de séries antigas, de filmes, de seriados. Eu tenho aqui material de 2 dos maiores colecionadores. Que aqui esse aqui, ó. CineTVNostalgia.com, que é do Paulo Tardan, lá do Paulinho Disco, Paulo Tardan, que ele é do Espírito Santo, uma cidade, que é uma fronteira do Rio com o Espírito Santo. Ele é um dos maiores colecionadores de seriado que existe. Aqui é a Mulher Tigre com a Linda Sterling, o Alan Hocklane e o George A. Lewis, que é o vilão. George A. Lewis, aqui só pra ilustrar, né? É o pai do Zorro lá, que tem o Sargento Garcia. Olha só. É o George A. Lewis. Ele sempre foi vilão. Ali no Zorro, que é um dos poucos mocinhos que ele faz. Fantástico. E aqui, né? O do Cláudio... Tá, eu já ia dizer que pode abrir. Pode abrir. Sim. E aqui do Cláudio Breiner, né? Cine Nostalgia.
É um colecionador lá do Nordeste, muito bom, por sinal, Cláudio Breiner. E aqui é o misterioso Dr. Satã, que é um seriado, se me falha a memória, da Colômbia. Acho que é da Colômbia, sim. Misterioso do Sr. Satã. É um seriado da Colômbia. E ele tem muito seriado também, muitos filmes, muitas séries. É outro colecionador grande, famoso, que é o Cláudio Breiner. Aí você tem você tem de colecionador, você tem o falecido professor Babi, que já faleceu. Você tinha também o Gilberto Patriota, que era outro colecionador fantástico também, que eu não sei por onde anda, sumiu, não sei se é falecido, né? E agora tem o seu Gobo, Zé Maria Gobo, que também anda sumido aí porque teve um problema de saúde no coração, aí tá meio parado. Ou seja, isso tudo acabou estimulando o mercado de colecionadores, que até hoje ainda existe, mas ele diminuiu muito, porque hoje em dia você tem também grupos de fãs, e um acaba compartilhando com o outro esse material. E a gente estava até conversando com isso nos bastidores, né? Que o Sim. stream ele veio com a ideia, com a ilusão de que a gente ia ter sempre esse conteúdo para sempre. Então, Sim. tu não ia mais precisar ter mídia física, e hoje a gente está vendo uma debandada de séries, de conteúdos que tu não consegue mais encontrar nos streams por causa disso. Então, esse mercado, apesar de pequeno ainda dos colecionadores, a gente precisa que ele continue vivo. Ele continua. É o nosso acervo. Ele continua, por exemplo, tem um rapaz, me esqueci o nome dele agora, ele também faz isso. Aí ele te oferece uma conta no Google Drive para você baixar o acervo que você está adquirindo, ou ele pode te mandar numa mídia física. Aí diz, você tem 5 dias para baixá-la no Google Drive. Aí você vai lá e baixa o que você quer. Aí nessa brincadeira eu baixei o piloto do Sequest dublado. Caramba. Passou na Globo e na Band. Que é raríssimo, né? Porque hoje em dia você tem mais acesso ao Sequest legendado. Sim. Aliás, o Sequest ele não passou todo no Brasil. Ele passou só as 2 temporadas. A terceira é inédita aqui. Que tem o Michael Ironside, que eles vão para um outro planeta, aí depois eles voltam, vão para o futuro, 10 anos para o futuro. É um negócio estranhíssimo esse Sequest, é uma produção do Spielberg. Sim. É um negócio estranhíssimo. E aí tem e o material impresso que tens aí pra gente. A mídia é como era o entretenimento do passado, né? Por exemplo, aqui você tem a 7, né? É a 7, é o número ano 2, número 10. Isso aqui deve ser de 88. A Última Tentação de Cristo. Olha, né? só. E também o filme do Sean Connery lá, como é o não sei o que de ódio lá, Vingança de Ódio. Que é ele tá. E o menino... Danilo novinho ainda. E aí era o Sean Connery e o menino do NCIS, Mark Hamill. Sim. Não é Mark Hamill, é o Mark... Depois eu vou me lembrar aqui. Mas é o que é o do Sequest, né? E aí tem aqui a 7. Aí vamos lá. Cinema Fantastic, né? Porque tudo... Você só tinha acesso ao entretenimento através de publicações. E depois alguma coisa dos jornais. Você tinha, repito, a Cinelândia. Você tinha a Cinemin. Você tinha... Aí depois vem a revista... A Intervalo, que depois vai mudar de linha editorial nos anos 70. Aí chega nos anos 80 a 7. E aí com o mercado de vídeo vai vir um monte de revista de vídeos aí. Audio News... Áudio Vídeo, Video News, Cinevídeo, enfim, muitas publicações aí, muita coisa boa e também muita coisa ruim. Claro. Como não poderia deixar. E esse aqui é o Cinemin Fantastic, né? Cinemin Fantastic. E aqui, ó, aí você tinha as revistas, mas você tinha também os fanzines. E alguns eram verdadeiras revistas. Como, por exemplo, aqui, ó, o Diário da Estação, o Diário da Frota Estelar, que agora é Nova Frota BR, que eles chamam. Eles continuam a lançar o diário. Tem até aqui uma carta aqui, não sei, a Mila mandou uma carta. Que antigamente, pasmem, não tinha e-mail. Era tudo por carta. Você falava... Eu me correspondia com muita gente de fora por carta. Eu já cheguei a escrever pra Marvel. Na época dos quadrinhos saiu na Editora Abril, que a gente escrevia pra seção de cartas lá do editor. Eu me lembro que eu me correspondia com Cristina Anastasi, com o pessoal da Frota Estelar, o pessoal de Fortaleza, que era do Grupo Avançado, com outras pessoas, porque... O primeiro fanzine que eu saiba de séries de TV foi o E no Próximo Episódio. Falava só de séries de TV. Do Léo Bussadori e do Roosevelt Garcia. E aí depois veio o Gilberto Patriota, lançou um dele. E aí chegou a Fernanda Furquim, com a revista TV Séries. Que ela falava de séries e também começou a falar de dublagem, né? Aqui é um só com séries brasileiras. Pô. Séries nacionais. Aqui as mais antigas e aqui algumas mais novas da época. Malu Mulher ali na época. Não, aqui é
A Justiceira. Ah, a Justiceira, Que é a verdade. Justiceira. Confundi de nome, era essa que eu tava tentando Aqui é a lembrar. Justiceira, com a Malu Mader. Aqui, ó, Sci-Fi News foi um grande sucesso de vendas, durou, eu acho, quase 10 anos. A Sci-Fi News mudou de editores, Sim, eu lembro. mudou de editora, mudou de editor. E a Sci-Fi News, aqui é a capa da Ameaça Fantasma, né? Uhum. Que é a capa da Ameaça Fantasma. Eu, particularmente, acho legal, mas poderia ser melhor. Porque matam o grande barato do filme, eles matam, que é o vilão. De fato. E aqui, ó, a Sci-Fi News que lançava também especiais, né? E aqui na época do Insurrection. Controvertido Insurrection, que tanta dor de cabeça deu, né? Aqui a capa o Picard, né? Inclusive, eu sou da época da nova geração, daí a série do Picard, do Prime, pra Sim. mim foi primorosa. Lindo Sim. demais aquilo ali. Sim. E agora o que aconteceu? Quando veio o plano, tem que contar histórias aqui. Quando veio o plano real, foi o real. Quando chegou o plano real, mais ou menos ali, nos anos 90, conseguiu equilibrar a nossa moeda. E aí ficou praticamente R$1 para $1. Eu lembro. Aí isso permitiu que muita coisa importada chegasse no Brasil. Inclusive as publicações importadas. Aí quem distribuía isso aqui em Belém? Fernando Quinalha e mais uma outra distribuidora. Aí, por exemplo, você tinha acesso. Como nós conseguiríamos chegar na Sci-Fi Entertainment aqui em Belém? Quando? Jamais. Só se alguém fosse nos Estados Unidos, comprasse e te trouxesse. Verdade. Mas ela chegava aqui, ó. Ela chegava em Belém. Aqui é a capa do Star Trek, ó. Isso aqui é anos 90, né? E aí, ela aqui está... Caramba, Wizard. A Wizard americana, ó. Até tirar aqui da... Porque eu gosto de... Olha, tá aqui, ó, até escrito, ó. Quem distribuiu, ó. Ó o nome O de quem Quinalha. distribuiu. Fernando Quinalha, ó. É, Quinalha. Junho de 98. Tá aí, ó. Tá vendo? Até. Ó, abri só pra mostrar aqui a capa. A rapidinho. Wizard tentou... Até teve a nacional dela durante um tempo, mas... Mas ali o que aconteceu? É. O problema maior... Deixa eu ver se consigo tirar aqui. Por um lado e pro outro. Vamos ver se ela sai. Mas se eu não conseguir... Então fica pra próxima. Não pra gente precisa, perder fica tempo. tranquilo. A gente não perder tempo aqui. Mas ó, aqui é o Wizard, ó, a capa Homem de Ferro. E aí nós temos os fãzinhos. A morte né? do Superman ali na capa também. Esse aqui eu já mostrei, né? Que é o Homem-Aranha aqui, ó. Que saiu com uma coisa ali. E aqui, vamos lá. Vamos mostrar aqui os fãzinhos, né? Como eu falei, tudo era fãzinho. Antes da TV Séries, ela lançou como TV Land. Um seriado do Missão Impossível. Seriado Missão Impossível. Pra tanta gente que acha que o Missão Ó. Impossível nasceu com Tom Cruise, Não, ixi, pesquisem. O seriado é E, maravilhoso. Deveria haver seriado que ele é muito bom. O seriado é maravilhoso. Ele é muito bom. E aí, ó, Missão Impossível aqui, ó, TV Land, depois ela mudaria pra TV Séries. Fanzine. Ou você tinha fanzine, ou você não tinha acesso a essas informações. Porque a maioria dessas pessoas tinha acesso a material que vinha importado dos Verdade. Estados Unidos. As revistas da época. Aí você tinha aqui, ó, pequenininho, humilde, mas que funcionava, que me dava muita alegria. Que é o da Estação Gênesis. Cara, que lindo. Que é o da Estação Gênesis. Diário da Estação número Diário da 4. Estação Lindo, Gênesis. lindo, lindo. Nós fomos o fanzine que mais tempo durou na cidade. Que depois, primeiro foi um fanzine de rock, depois foi um fanzine de quadrinho. E outros fanzines vieram surgindo. Mas eles não tiveram a mesma penetração que nós conseguimos. Nós conseguimos publicar fanzine durante 6 anos. E tinha aqui um patrocínio, né? Não tinha fanzine não. Ganhe uma adesão da TVA? Como é que... Não, aí o que aconteceu foi porque foi na época de uma convenção que a gente conseguiu conversar com a entendi. TVA, porque a TVA exibiu o arquivo X. Aí Entendi. a gente ia fazer um sorteio lá numa convenção. Isso foi na terceira convenção, dia 8 de setembro de 96, está escrito Aí, ó. aqui no Hilton. Aí, ó. Aí, ó. É a data mais ou menos disso. 96, ó. E aí você tinha fanzine, né? Volta a dizer, ó. Caixa Fanzine. postal da estação aqui. Tinha, cara. Maravilhoso. Eu chegava e eu respondia tudinho. Quem me Olha, mandava, olha. eu mandava e a caixa postal mandava. Fantástico. Olha, aqui, ó, é o relatório da situação do Grupo Avançado do Ceará, outro fanzine. Repito, ou você tinha acesso a fanzines, ou você não tinha acesso a muita coisa. Porque Para vocês verem quanto que tudo mudou, né? Aqui nem é, entre aspas, tão antigo. Isso aqui é de 2000, 25 anos, 24 anos atrás. Pois é, porque ele durou mais ou menos até esse período. É. Ele durou até 2001, 2002, o relatório da situação. A última capa eu tô lá porque foi a última vez que eles fizeram um evento lá, foi quando eu fui. Aí depois eles decidiram acabar com os eventos. E assim foi. E para encerrar ela, né? A Herói, A Herói. né?
que durou praticamente uns quase 8 anos, 9 anos, talvez um pouco mais. Mudou de formato, primeiro era pequena, depois virou grande, fazia especiais, teve a revistona do Star Wars e outras que a revistona, eu lembro. Eu tenho até hoje, eu não trouxe porque, enfim, eu ia conseguir trazer para cá. Minha vontade era trazer a revistona. Mas a Herói, que durou muito tempo, né, que vinha no rastro da TV Guide americana. E é interessante a gente analisar como a gente fala de pesquisa cíclicos, né? Olha essa capa da Herói. Essa aqui é a edição 81. Sim. Aí a gente vê Jurassic Park 2, tá lançando Jurassic Park até hoje. Spawn, que finalmente vão regularizar a publicação e a Panini tá lançando hoje. Magic, que tem coleção nova saindo. Missão Impossível, que tá saindo o último filme. Isso aí vai ser o último filme então, agora. Então aí a gente vê o quão familiar, né? Tipo, são pautas que até hoje estão aqui. Literalmente estão aqui. Pois é, porque são pautas que as pessoas comentam. Exato. Pauta de coisas que as pessoas comentam. Eu volto a dizer, você vai ver a Herói, era a cultura geek da época. E que até hoje continua. Porque... Na época do filme do Spawn aqui. Pois é, porque o que é que acontece? Os fãs continuam fomentando isso. Aqui em Belém nós sempre fomos um dos maiores mercados leitores de quadrinhos do país. Eu sempre Por isso que o quadrinho, isso ó, aqui, o formatinho da Abril aqui, ó, lendário, ó. Pra quem não chegou a ver. Ó, formatinho da Abril. Isso eu ganhei do meu sobrinho agora que ele me deu. Tava bem fácil de achar. Olha só. Formatinho da Abril. Aí, o que é que acontece? O entretenimento era assim. Ou você tinha... Aí, e eu sempre procurei conhecer muito. Porque eu sabia que havia uma limitação. Você não tinha muito acesso a nada. Aí eu tinha que correr atrás. Você tinha que correr atrás do EMP, que é no próximo episódio. Você tinha que correr atrás da Fernanda Furquim. Você tinha que correr atrás do pessoal de Fortaleza, da Frota Estelar. Aí depois chegou o mercado, mas ainda assim esse mercado, ele tinha as suas... Porque era uma coisa assim que você via que os editores estavam preocupados em vender revista. Tá certo, tem que vender. Mas não pode ser a capa o tempo todo. O assunto, a série, ou o anime, ou o quadrinho que está na moda. Você tem que abrir para outros espaços. E aí entra o fanzine. Porque o fanzine, ele te dava essa oportunidade. E até hoje eu ainda tenho esse dentro de mim, o pessoal até brinca comigo, que eu digo, tu tira isso aí. Um dia desse eu falei Tropas Estelares. De onde tu foste buscar esse Tropas Estelares, rapaz? Me perguntaram assim. E tem que falar Tropas Estelares. Sim, e hoje a gente vê muito o reflexo disso, né? Eu tava até conversando isso com umas pessoas recentemente. Tu vê a CCXP desse ano. A gente tem hoje, em termos de tamanho de espaço, o maior evento geek do planeta. Ela já passou em número. Mas o que a gente viu esse ano mais e mais pessoas reclamando da queda de qualidade gigantesca do que tinha antes. Tipo, era mais... hoje, desse ano, não teve stand da Netflix, não teve stand da Disney, que está com seu evento próprio. O que mais as pessoas falaram é que só tinha stand de restaurantes, aqueles espaços de produtos... Coca-Cola custando 20 reais. Coca-Cola, de produtos que não tinham nada a ver com a cultura pop. Uma lota de Coca-Cola custando 20 reais. Exato. Então, quer dizer, reflete muito esse sentido, sabe? Tipo, ficou tão comercial que é só do que está vendendo no momento e esquece que o público que está comprando no momento, ele só vai comprar no momento. Quando ele abre o leque, é aí que ele fideliza o público. Sim. É aí que ele fideliza, porque o público que sempre volta é o público que ele se sente todo abraçado, não só aquele que consome aquele filme da Marvel no momento, aquele que tá vendo o que tá todo mundo vendo. Então, saber agradar todo esse público é o que faz o público voltar. E aí é que tá a questão, o que eu vivo dizendo, para você poder entender muita coisa que está acontecendo agora, você tem que tentar olhar um pouco mais para trás. Exatamente. E é por isso que às vezes eu fico fazendo esses especiais. Tem que me perguntar assim uma vez, por que tu faz esses especiais assim? Planeta dos Macacos, do Star Trek no Brasil, do Zorro, do Godzilla com King Kong. Porque se você for olhar na internet, você não vai encontrar. Exatamente. Você não vê isso aí. Você não vê, eu não vi ninguém comentando esses filmes, eu não vi ninguém mostrando, por exemplo, quando o Godzilla chegou no Brasil, qual foi o primeiro filme, ele passou na TV? O King Kong passou? Passou no cinema? Passou, porque ele vem na DRKO, que é um estúdio grande. Eu não vejo ninguém, eu continuo dizendo, eu ainda continuo dentro de mim com esse espírito disso aqui, de fanzine,
de fazer essa coisa meio alternativa. Eu ainda me vejo muito fazendo isso. Eu continuo fazendo. Agora, claro, tem coisas assim que eu acho magníficas, assim, que você tem que falar. Lógico. Por exemplo, eu tava assistindo agora eu já até publiquei já o Dia do Chacal. Dia do Chacal, a série é magnífica. Já tá na minha fila, mas mais porque eu conheço os filmes antigos. Ela é magnífica, mas só que ela realmente, aí vamos entrar no ponto, só que ela é muito inspirada no filme de 73. Exato. Inclusive, visualmente, o ator, ele usa roupa, ele usa arma, ele se veste igual aquele ator lá, em alguns momentos. É impressionante isso aí. Aí o que é essa série? Uma produção inglesa. Com Ed Redmayne, que é um ator inglês, até então popularmente só fez aquele do Animais Fantásticos lá. Sim, eu ainda digo que pra mim ele seria o David Bowie perfeito numa adaptação. E fez A Garota Dinamarquesa, que é um filme alternativo. Exatamente. Não é um filme mainstream isso aí. E a Lashana Lynch, que foi a Bond Girl lá do último 007. Que foi a 007, na verdade. Verdade. Ela tá lá. Aí o que acontece? É uma produção inglesa. Agora eu tô assistindo o Black Doves, que é com a Keira Knightley e o Ben Whishaw, que é o Kill lá do 007. Sim. E a Keira Knightley, Piratas do Caribe, de vários outros filmes aí que ela já fez, né? E que é outra produção inglesa incrível eles estarem numa série de ação de espionagem. Essa é uma possibilidade que esse mercado abriu, né? Porque a gente tem a possibilidade de ter acesso a produções de outros lugares do mundo. É porque hoje em dia o acesso ao conteúdo, ele tá muito mais fácil. Exato. Antigamente, você tinha que ter acesso através da TV ou do cinema. E detalhe, a programação que chegava aqui, por exemplo, o canal aqui necessariamente não precisava exibir a mesma programação do canal que ele estava afiliado. E acontecia muito isso. Por exemplo, o desenhos desanimados. Para quem nos assiste do Sul, Sudeste, né? Ele era exibido aonde? Clube do Capitão Asa, TV Tupi. Aqui em Belém, onde era exibido? TV Guajará, que na época transmitia a Globo. Olha só. E vários outros produtos que chegavam aqui porque o canal daqui comprava do distribuidor, mas que não era exibido lá na rede que ele estava afiliada. Um outro exemplo, quando eu fiz o especial Tokusatsu, eu fui descobrir que na minha cabeça Ultraman, Regresso do Ultraman, Esper, Ultra Seven, tudo pra mim tudo era da Tupi. Nadinha. Só o Regresso do Ultraman que passou na Tupi. Só o Regresso do Ultraman que passou na Tupi. O restante é porque a TV Marajoara comprou essas produções para passar aqui. O Regresso do Ultraman. O Ultraman, ele passou na Band um ano depois da estreia da Band, em 68. E foi um sucesso arrasador. Tanto que depois a Globo comprou uma série de produções, dentre elas os fantasmas lá, os agentes fantasmas, que é raríssimo hoje em dia, agentes fantasmas. É um tokusatsu raríssimo. O menino e o dragão lá, que me esqueci o nome agora, que é outro tokusatsu raríssimo. Quer dizer, na minha cabeça era isso. E por que os tokusatsu deixaram de passar no Brasil, na minha cabeça? Porque a Tupi fechou. Não é por isso. Nunca foi por isso. Foi porque o mercado brasileiro decidiu que não queria mais aquele produto e decidiu se voltar para outros produtos. Por quê? Porque é da língua inglesa, que eram mais baratos e mais fáceis de traduzir. Enquanto que esses produtos você teria, se não tivesse uma versão em inglês, como não tinha, você tinha que pegar no original, assinar um contrato complicado, cheio de exigências, que você tem que saber onde exibir isso aí, para então chamar um tradutor que falasse japonês para poder traduzir esse material. Porque nem inglês vem. Hoje em dia, sabe como é que vem? Sabe como é que eles recebem essas séries? Francesas, japonesas, coreanas. Como é que chega aqui no Brasil? Tudo em inglês. Para traduzir. Chega tudo em inglês. Os tradutores estavam falando isso lá na Dublacom. Como é que chega esse material? Chega com o texto todo em inglês. As séries da Netflix chegam aqui, que passam na França, são produzidas na França, no Japão, na Coreia, chega tudo em inglês.
Eu achei, pô, eles devem ter... Não é mais assim. Aí na época você tinha que ter um tradutor para poder fazer coisa e tal, para entender. E aí quando chegava a série sem o áudio, como é que o tradutor ia fazer? No caso do Spectreman, que chegou o Spectreman com uma versão em inglês. Eita. Como é que se faz nessa hora? Aí, graças a Deus, o Horácio Gucci, que foi o tradutor, fala japonês, que ele é descendente. Sim, ele pegou o papelzinho dele, solta o filme aí e começou. Na placa lá, Grupo Antipoluição. Grupo Antipoluição. Na placa lá tá escrito Chefe Kurata. Chefe Kurata. Aparece no kanji lá, Dr. Gore. E assim ele foi. O resto era tudo Jim, Mike, Greg, Bob, Billy. A Minnie ficou, que ele gostou do som e deixou. Minnie. O resto ele inventou. Tieco, Kenji é a invenção dele. Caras é a invenção do Horácio. Porque na verdade é Ra. O nome do Caras é Ra no original lá. Quer dizer, o que é que acontece? Tudo isso você tinha que fazer. O entretenimento não era porque o produto era japonês, de uma língua que só se fala no Japão, difícil de traduzir, por isso que não chegou mais. Sim, faz sentido. Aí o boom só aconteceu de novo por causa do boom do Jasper e Changeman. Mas aí você já tinha distribuidores para fazer isso, fortes. Porque na época, como é que chegava esse material? Ou dos Estados Unidos, Japão, Estados Unidos, ou então realmente do Japão direto, porque tinha um distribuidor aqui. A Toho tinha um distribuidor no Brasil. Por isso que chegou muito filme japonês aqui nos anos 60, de monstro. Eu tomei um susto quando eu fui fazer o especial Godzilla, King Kong, que eu disse, deve ter chegado... Não, chegou muito filme de monstro, direto do Japão, porque tinha distribuidor da Toho aqui. Agora eles davam prioridade para o filme que ia para os Estados Unidos, falado em inglês, para chegar aqui pela distribuidora americana. Vários do Godzilla fizeram isso, esse percurso. Um dos poucos que não fez isso foi A Fuga de King Kong, mas ele era um filme bilíngue. Uma parte do elenco falando inglês e uma parte do elenco falando japonês. Aí quando foi para os Estados Unidos, o japonês dublado em inglês, e no Japão o inglês foi dublado em japonês. Em japonês. Aí o que acontece? São histórias, assim, essas pesquisas, elas abrem muito isso. Como tu falaste, né? Vai do criador desse conteúdo ter o trabalho de pesquisar para mostrar um produto de qualidade. E você interpretar o que você está lendo ali, né? Por exemplo, quando eu digo o seguinte, quando você pega esse material, você acaba tendo que, não é só ler o texto, mas você tem que tentar entender o que é que ele está falando ali e esse contexto histórico do que está acontecendo ali. Por exemplo, um exemplo aqui o pessoal fala, as séries demoravam para chegar no Brasil. Vamos dar um exemplo aqui. Depende da série. Depende do distribuidor. Por exemplo, o Batman foi lançado nos Estados Unidos em janeiro de 68. Ele chegou aqui em setembro de 68. Batman do Adam West. Foi, mas por quê? Aí tem que entender o que está acontecendo. Por que a série chegou logo? O que foi que aconteceu aí? Aí você tem que recuar nos jornais um pouco, nas publicações, nas revistas um pouco, para entender o que está acontecendo. É porque o Batman lá nos Estados Unidos, a série virou uma mania, a chamada Batmania. E aí isso chamou a atenção do mundo inteiro, onde não era exibida. E todo mundo se apressou para comprar a série para poder passar. Lá nos Estados Unidos era terça e quarta, me parece. Aqui no Brasil passava quarta e quinta. Não, é quarta e quinta nos Estados Unidos. Aqui era terça e quarta. Para repetir a fórmula, para ver se pega. Pegou aqui no Brasil a Batmania. A Batmania chegou. Para ter uma ideia, porque houve um problema ali, eu acho, quem comprou foi a Globo, ela só comprou o primeiro, parece que ela só comprou o primeiro ano. Aí exibiu um pedaço, aí depois parou, aí depois quem comprou já foi a Record, se não me falha a memória, acho que foi a Record. Foi a Record, aí a Record que mandou dublar primeiro, segundo e terceiro ano. Ixi, já arrumei confusão por causa disso já. Muita gente já por causa dessa história do Batman. Por causa da dublagem do Batman. Sim. Aí o que aconteceu? Aí é interessante essa história. Porque aí que foi exibida a primeira vez, a primeira, segunda e terceira temporada do Batman, com as dublagens que até hoje a gente conhece.
Entendi. Isso foi feito em 68, isso foi feito em 67, essa dublagem. Enquanto que a que passou na Globo foi feita em 66. É uma dublagem praticamente perdida. E dublagem é um assunto que tu também domina muito bem, né? Eu conheço alguma... bastante desses dubladores. Conheço alguma coisa. E o pessoal, inclusive até para os dubladores que vêm para cá, tu é muito respeitado nesse meio deles por causa disso. Mas aí tem que ter calma com essa frase aí, porque o que é que eu costumo dizer? Algumas pessoas conhecem o meu trabalho, algumas pessoas da dublagem. E dentre essas pessoas, algumas gostam. Muita gente diz, porque tu... Até me falaram isso aí. Porque tu traz fulano. Eu nunca trouxe ninguém para Belém. Nunca trouxe ninguém para Belém. O que eu faço é o seguinte, às vezes alguém me pergunta, Carlos, o que tu achou de trazer fulano? Eu disse, eu acho uma boa. Ele tá fazendo evento por aí, eu acho uma boa. E aí ele vem. Aí se eu o conhecer... Porque pode acontecer, eu conhecer, porque alguns eu conheço realmente, quando vieram aqui, quando eu fui em São Paulo, eu passei a conhecer muito mais gente pessoalmente, alguns eu já conheço há mais de 20, 30 anos. E aí com isso você acaba aprendendo como é que funciona a versão brasileira da coisa. E eu volto a dizer, a dublagem brasileira realmente, ela é uma das melhores do mundo. Com certeza. Por quê? Porque o brasileiro ele faz adaptação, ele adapta para o português que eles estão falando lá. Dá problema? Às vezes dá problema. Tem dublagem ruim? Tem dublagem ruim. Tem a famosa história que eu conto numa série que eu vi, que eu não vou dizer o nome nem o estúdio, que o cara se virou pra personagem e disse assim, pois não? E aí ela respondeu, claro que pode. Por causa do May I Help You. Uhum. Porque desde o final dos anos 80 pra cá, todo mundo grava separado. Aí, se não for um diretor atento, solta aí como é que ele fez essa pergunta aí. Aí vai ouvir lá. Olha como ele perguntou. Posso? Pois não. Claro. Obrigado. Aí poderia encaixar outra coisa lá. Claro que sim. Obrigado. Obrigado pela atenção. Mas não dizer, claro que pode. Quer dizer, o que é isso? É falha de direção, falha do ator, falha de todo mundo. Falha do checador. Acho que podia ter um episódio especial só para falar sobre as pérolas da dublagem que tu tem. Tem várias. Tem muita história para contar. Tem várias. Por exemplo, quando eu fiz o especial Star Trek, né? E também vendo o Ultraman, a dublagem, porque tem a dublagem nova e tem a redublagem. Eu tive acesso à dublagem antiga, que eu sempre assisti. Eu assistia na Tupi, na Marajoara, e assisti na TVS o Ultraman. Passava lá. Na TVS daqui de Belém. Sim. Aí eu pude rever coisa e tal. E tinha o mantra do Ultraman. O que é o mantra do Ultraman? Que tinha na dublagem original e não tem agora. Quando o Ultraman encontra o Ayata, ele não fica com aquela conversinha besta do ele até ri uma hora lá o Ultraman. Mas o que vai acontecer com a cápsula beta? Ele dá uma risadinha lá. E ele fala, tentei caçar fulano de tal, mas ele tava com uma velocidade dos infernos. Ele fala isso na dublagem. Por quê? Porque é próximo do original japonês. Sim. Quando a série chegou aqui, quem dirigiu foi o Milton Rangel, que era um homem de rádio. Ele pegou isso aí tudinho e disse, isso aqui é só bobagem, vamos mudar isso aqui. Fez um Ultraman grandioso, que não fala bobagem. Tive que caçar fulano de tal, mas infelizmente minha nave se chocou com a sua. Eu tive que destruir sua nave. Me desculpe. Mas eu vou compensar isso aí. Aí joga pra ele e começa. Sempre que estiver em perigo, use a cápsula beta. E você, Ayata, se transformará no Ultraman. Ultraman. Aí ele liberta o Ayata. Aí quando acontece alguma coisa com 30 segundos antes do Ultraman entrar, surge a voz. Sempre que estiver em perigo. Aí ele puxa a cápsula lá. Aí, você, Ayata, se transformará no Ultraman. E lá vem o Ultraman. Ultraman já fica fazendo a pose assim, Ultraman, ou seja, é um mantra, é um juramento que ele faz. Isso não está na dublagem, na redublagem. Isso foi um crime que fizeram. Muito grande. Por quê? Porque na minha opinião, e também ajustar esse texto aí, não fazer esse texto como se fosse algo para criança, que mas tornar ele um pouco mais adulto, Ultraman um guerreiro honrado, formal, que era o que era lá na dublagem da Cineclastro. Claro. Mas isso aí por quê? Porque o pessoal adaptou. A dublagem antiga é cheia de adaptações. Por exemplo, no episódio do Star Trek duplo, The Menagerie, a coleção agora que eles chamam, né?
que é o único duplo da série clássica, que aparece o Capitão Pike, né? Quando termina o episódio, como é que termina? O Spock, o Kirk dizendo para ele, Spock, você entende o que você fez? Você sabe o que tá... Aí diz, Kirk, Capitão, Jamie, acredite, eu sei o que eu estou fazendo, mas não deixa a nave voltar. No original, ele fala isso, ele sai, fica tocando uma música de fundo, aí aparece escrito, continua no próximo episódio. Aí termina o episódio. Sabe o que foi que o diretor inventou? Sabiamente, quando termina isso, que o Spock se cala, entra uma voz, dizendo assim, como é? Eu sou o Spock. Não, aqui quem fala é Spock. Não perca o próximo episódio, que você vai entender porque eu tive que tomar a nave e levar o Capitão Pike até o planeta proibido. Que é como eles chamam o Talos 4. Uhum. Aí termina o episódio. Quando teve a redublagem, são os fãs, né, que ficaram ali à frente, o fã ficou assessorando. O dublador, que é o Márcio agora, ele lê um texto parecidíssimo com esse. Fantástico. Isso aí são as adaptações que se faziam antigamente. Por exemplo, outra coisa interessante, estamos falando de dublagem, né? Eu até falei isso no vídeo que eu postei do Márcio, eu disse isso pra ele achou graça. Tem um episódio do Justiça em Dobro, Starsky e Hutch, que o Márcio canta uma música da Diana, aquela cantora Diana. Por que brigamos? Por que brigamos? Não posso... Só que ele não diz a letra, ele fica... Por que isso deve ter acontecido? Porque no original o ator cantou alguma música lá e ninguém identificou o que era. Aí você tem que cantar uma música. Era a música de sucesso da época. Por que brigamos da Diana? Ele achou graça, ele disse, eu cantei isso? Cantou. E outras coisas assim geniais, né? Não, a gente tem que marcar uma segunda edição para falar só sobre isso. Vamos marcar. Só sobre isso. Amigo, a gente poderia passar horas aqui falando. Com certeza, a alegria é minha. Infelizmente a gente não tem todo esse tempo. Mas já valeu. Não, com certeza. E aí eu queria conversar contigo sobre os próximos teus planos. O que a gente imagina para o futuro do Cine TV News, do Carlos Amorim, que são os eventos, expectativas. O que é que eu venho? Eu continuo investindo no conteúdo que eu produzo, que é lá nas minhas redes sociais, continuo fazendo pesquisas, vem muito mais coisa por aí. Por exemplo, nós estamos gravando aqui, vocês podem dizer, mas eu vou dizer dia 16 de dezembro, né? 16 de dezembro. Estava até comentando em off. O próximo podcast vai ser com um integrante de uma banda famosa dos anos 80, Caramba. Que é exclusivo, só eu gravei com ele. Vai ser o próximo podcast. O canal do YouTube vai entrar com uma série de entrevistas e matérias que eu fiz no primeiro ciclo de preservação e conservação de audiovisual brasileiro. Ele contando a história, isso aqui que nós fizemos aqui, ele vai falar com mais detalhes lá. Fantástico. No podcast. Fantástico. E deixa as tuas redes sociais para o pessoal seguir, como eles te acham no canal. É bem fácil, bem facilzinho. Estou tentando dominar o mundo, né? Não sei se eu consigo, mas eu sou igual o Pink e o cérebro. Mas estou tentando dominar o mundo. É bem fácil. Cine TV News, Facebook. Cine TV News é o Blue Sky. Cine TV News no próprio YouTube também você encontra Cine TV News. É o Drops do Cine TV News, mas é bem fácil. Aí tem o X, que é o meu nome, Carlos Amorim PA. Você tem também o Instagram, que é cinetvnews.virtual. Como eu costumo dizer, junte-se à família Cine TV News. Eu só faço agradecer. Por favor, e eu que de novo Diego, agradecer. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo espaço. Registrar aqui o carinho que o Diego sempre me trata, que a equipe aqui do Conecta, a equipe aqui que me recebeu, aqui estão aqui por trás das câmeras, né, aparecem aqui, essa turma aqui maravilhosa aqui do Santos de Casa. O Thiago, o Gabriel e a Elisa. Gabriel e Elisa, que me receberam aqui de braços abertos, a equipe maravilhosa aqui do Santos de Casa, que eles produzem, aliás, um conteúdo maravilhoso. Se fosse você, ia lá pro Instagram deles lá. É isso, né, gente? Instagram, Santos de Casa? Isso. Então, pronto. Diego, mais uma vez, querido, obrigado pela oportunidade. São raras, né? Porque geralmente sou eu que estou do outro lado, né? Eu que estou entrevistando vocês. Mas obrigado de coração mesmo e que Conecta continue por muito, muito tempo, que o Santos de Casa também continue por muito, muito tempo fazendo essa produção, né, esse backstage aqui que eles fazem aqui, o background que eles fazem aqui, maravilhoso por sinal. Eu me senti em casa aqui, gente. Então, obrigado, querido.
Pessoal, e para quem chegou até aqui, não esquece de acompanhar o canal, seguir, compartilhar, marcar teus amigos e sigam as redes do Carlos, sigam o Cine TV News. Eu aprendi muita coisa com ele, continuo aprendendo em cada evento, em cada lugar, a gente sempre tem oportunidade de bater papo. Virem o Carlos na rua, parem para conversar com ele, tem muita história para contar. E se vocês curtirem, comentem aqui que a gente pode marcar uma parte 2 para falar só de dublagem, para marcar de outros conteúdos que vocês acham interessantes. Então até semana que vem com mais um Conecta Cash. Obrigado.